Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Como é que estão vocês? Tranquilo? As escolas, as universidades, inclusive as empresas, hoje em dia, elas fazem o tal do home office. O que acontece? A pessoa trabalha de casa, recebe salário e tudo isso, né? Então, a pessoa precisa entrar no computador e participar, assim, por vídeo, né? Ou conferência, tudo isso, tá? Nas escolas, hoje em dia, por causa da pandemia, o pessoal faz universidade por videochamada, assim. Então, todo dia, em vez de estar lá na universidade, o professor fica em casa, as pessoas estão em casa e, e fazem curso, ganham diploma, tudo isso, certificação. Né? A minha proposta aqui desse grupo é isso, é eu poder fazer videochamadas aí. Eu pedi para vocês me designar um horário que seria melhor para vocês. Eu acho vantajoso quando a pessoa participa, porque ela, conforme o que eu estou explicando, ela vai dando direcionamento das suas dúvidas. Então, olha, aquela parte que tu falou lá, eu não entendi direito. Aí eu vou ficar muito feliz em explicar e tirar a dúvida pontual de cada um, né? E não adianta, depois que terminar o vídeo, eu explicar um monte de coisa de perguntas que foram só escritas. Então, aqui é uma oportunidade da gente conversar como se estivesse lá no terreiro. Em vez de ter que pegar e todo mundo para o terreiro na segunda-feira lá fazer uma doutrina teórica, pode fazer por esse meio aqui. Como eu falei que as universidades estão usando, as escolas, tudo isso. Então, falar um pouco em cima do que foi perguntado ontem, né? Eu coloquei aí algum material. O material que eu falo é mídia, né? Aliás, bastante material, bastante explicação, né? Em cima das perguntas que foram feitas ontem. Deixa eu olhar aqui na minha tela, ver onde é que está aqui as perguntas. Só para mim me achar aqui. A Adriana ontem diz assim, Pai João, por que tem Exus, e principalmente Pombagira, que põe cinza do cigarro ou charuto dentro de suas bebidas? Cara, é o seguinte, eu lembro quando adolescente que a minha mãe dizia assim, ó, se tu for lá for sair para balada, para discoteca, ou tu ir na casa das moças, cuidado que elas põem cinza de cigarro dentro da bebida. E segundo, até raspa de unha se colocava. Então, minha mãe dizia isso para mim, né? Não sei se com vocês já ouviram falar disso, mas principalmente homens era explicado isso, né? E segundo a minha mãe, e segundo muita gente que eu conhecia, aquilo ali, ele potencializava o poder alucinógeno da bebida, né? Opa, tem alguém aí? Bom dia, pai. Estou escutando. Tá, então vamos lá, gente. Vamos aproveitar o tempo aqui, porque senão fica um vídeo enorme. Quem vai assistir depois fica apavorado, tá? Tu perguntou ontem sobre por que a pombagira põe cinza de cigarro dentro. Eu estava explicando agora mesmo. Tu ouviu? Sim, eu cheguei a escutar um pouquinho da explicação, que as mães pediam para não tomar no copo dos outros, ter cuidado, né? Tu ouviu isso aí já? Sim, o senhor falou? Não, mas tu já ouviu de outras pessoas? Não, eu só achava interessante que elas faziam isso, mas eu nunca sabia o porquê. A ideia das prostitutas que eu conheci e de que me falaram é que seria para dar soltar a franga e encarar os feios lá, sabe? Ah, Ficar loucona e encarar os feios. Sim. Eu já acho que ele faz ao contrário. Eu acho que ele neutraliza o poder do álcool, sabe? Eu acho, não sei. Né? A cinza na bebida, né? Mas a ideia tá... A nuance... Eu já ouvi dizer que é chapante. Isso, todo mundo ouviu falar que é chapante. Né? A ideia das pombagiras é essa coisa do chapante, entendeu? A gente sempre... A melhor coisa que tem é o seguinte. Estou tratando com uma pombagira que viveu em que época? Tinha computador, tinha celular, tinha copo Stanley, porque fica 6 horas a cerveja gelada? Não tinha.
Tinha tal e tal coisa? Não tinha. O que tinha naquela época? Né? Então, por exemplo, a champanhe que a gente usa no terreiro, que na verdade é uma cidra, ela remete a tal da champanhe lá da época, né? Então, a champanhe é cara pra caralho, até hoje, é caro de montão, né? Então, ainda é caro, champanhe mesmo, uma champanhe boa é muito caro. Sim, a gente tem que entender que naquela época era champanhe de verdade que era dada, né? Para as mulheres vivas, né? Encarnadas. Então, quando um homem pegava uma mulher, e até hoje é assim, né? E convida para jantar, alguma coisa assim, diz, traga uma champanhe da melhor que você tem aí. Aquilo era o símbolo de eu te amo, né? Porque era caro pra caramba, né? Querendo conquistar a mulher. Também era um símbolo de status, né? Até hoje né? As ricaças, né? Eu tomo champanhe, eu tomo, sei lá, outras bebidas caras. Então, a champanhe está nesse conceito, sabe? Ela é tão poderosa, tão rica, que ela toma champanhe. Né? E também a coisa do dar o melhor. Claro que a gente, pobretão, aí a gente dá cidra, né? De 10 pila e 12 pila. Eu vou mais adiante disso aí para vocês entenderem. A mulher muito rica, ela queria ostentar, ela normalmente lá na época do Brasil colônia, né, principalmente em lugares onde tinha extração de ouro, havia o pó do ouro. Então o marido ficava com as pepitas grandes para enviar para Portugal, para outros lugares, para Espanha. E o pó do ouro para mandar embora era ruim. Ó, caiu a Adriana. Voltou a Adriana. Então, esse pó do ouro, dizia-se o seguinte, a mulher é tão rica que ela, em vez de usar purpurina, ela usa pó do ouro. Né? Ela fazia uma maquilagem, assim, ou maquiagem, um pó de ouro. E é por isso que tem banhos de atração que a gente usa a purpurina dourada, simbolizando esse pó do ouro. Então, tudo na religião ela é assim, ó, de que espírito nós estamos tratando, que época esse espírito esteve sobre a Terra, como eram os costumes. Então, por exemplo, eu usei isso agora há pouco, falando do porquê que se mastiga o fumo, né? Então, eu peguei e disse, bom, vamos voltar lá naquela época, tinha cigarro, assim, fechadinho, que nem esses aqui, na carteirinha de cigarro? Tinha, assim? Não tinha, né? Eu sou do tempo em que não tinha cigarro com filtro. Vocês sabiam disso? Não tinha cigarro com filtro. Era Elmo sem filtro. Era o nome do cigarro. Era Elmo e um outro cigarro, né, Cássio? Elmo, Imperador. Imperador. Monarca, tudo sem filtro. Não tinha filtro. Quando saiu o cigarro com filtro, e isso da nossa época, né? Nossa época. Meu Deus. E aí os homens diziam, isso é coisa de bichinha, fumar cigarro com filtro, porque homem de verdade fuma sem filtro. Eu estou remetendo isso a 30 anos atrás, um pouco mais. Então imagina, mais antigamente ainda, não se tinha nem cigarro fechado assim, né? Pelo menos para comprar livremente, né? Então era feito aqueles palheiros, né? Ou se mastigava o fumo. Tá? E tinha esse cuspidor que eu coloquei para vocês ali. Aquele ali é muito bonitinho, de porcelana, né? Quem era rico usava de porcelana. Os pobres usavam uma caçarola de barro mesmo. E aí o que acontece? A gente voltar lá 40, 50 anos dali para trás nos terreiros, a gente vai ter esse costume no terreiro. Tinha que ter os cuspidores. E fazia parte dos trabalhos ali de limpeza do terreiro esvaziar os cuspidores. Então aquilo ficava cheio de saliva ali, cuspe, né? Imagina que merda aquilo ali hoje, se a gente for fazer no terreiro, né?
nojento, né? Mas era o costume da época. E aí, como eu falei ali, essa coisa de virar o cigarro ao contrário, ou o charuto, né? Botar brasa para dentro, assim, ele vai ter vários significados, né? Como eu falei, pode ser a aspiração do fogo, Exu é fogo, né? Sim. Pode ser a questão de... Vamos ver se tu entende. Ó. O meu é bom de ver porque é vermelho a ponta, né? O amarelo aqui, né? Então, eu fumo assim. O filtro do meu lado. Se eu fizer isso aqui, eu estou dando para outro fumar, né? Sim. Simboliza que outro está fumando. Então tem várias explicações possíveis. Isso que eu estou falando são possibilidades. Não quer dizer que minha pombagira fumou ao contrário, ela está dando para fumar por um outro espírito que é da falange dela. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo de várias possibilidades. E uma delas é simplesmente mostrar que não é um médium ali, né? Então eles fazem isso aqui, ó. Que eu não morri, fiz e não queimou o cigarro. Então, mas enfim, na cabeça de quem tá vendo, assim, que não é fumante, botou a brasa acesa na boca, né? Eu acabei de fazer agora, você viu, até babei meu cigarrinho. Sim, o Tiriri, o outro Exu dele, acende aquele charuto fedorento e bota o contrário na boca quando não quer o charuto acender. É mais difícil. O charuto fica querendo apagar, ele faz o contrário, daí o troço acende. Eu já vi Exu, a Cássia viu. Ele pegou o cigarro, eu não sei se foi um truque de magia, de mágica, né? Ele pegou o cigarro assim e fez assim. Não tá saindo. Charuto? Tu viu fazendo? Assim, e eles, sai faísca do meu dedo, e acendeu o charuto. Na mão da Cássia. Sim. Um médium pronto, que nem para título divide o mundo entre prontos e não prontos. A Adriana divide. Sim. E o mesmo a gente estudava na escola que os grandes reis e rainhas e lá a corte, eles levavam essas carradeiras aí até por cima da mesa quando iam aos jantares deles, que era chique. Era muito chique, era muito comum também eles tinham esse tipo de coisa que estavam cuspindo aí. Não, eu tô falando agora do acender o cigarro ali, uma coisa que é mágica, né? Como que uma entidade do inteiro não fez assim, né? Acendeu com os dedos, assim, instalando os dedos. Não estou conseguindo fazer aqui agora. E essa mesma entidade, esse médico é pronto, que entidade firme, né? Meu Deus, olha, ela fez uma magia, ela acendeu o charuto estralando os dedos. Impossível isso. E realmente, ali havia uma entidade, né? Havia uma entidade que faz essas coisas aí e tal. Só que um dia essa mesma entidade, depois de alguns meses, foi lá no terreiro, o médium, né? Lá no nosso terreiro, foi lá, isso aconteceu no outro terreiro. Uns meses depois foi lá no nosso terreiro. E fez um papelão, mano. Um Zé Pilintra. E fez horrores. Quase que saiu de lá abaixo de pau. Meu Deus! Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Explicando em cima do pronto e não pronto. O cara é pronto, uma entidade que a Cássia viu ele fazer uma coisa milagrosa ali. Milagrosa, entenda-se que não tem explicação. Sim. Então, assim, ela acabou de falar aqui, que a Cássia fica ao longe fazendo as coisas da cozinha. Antes de cagar no pau, era a entidade, foi o que a Cássia falou ali agora. O que isso quer dizer, cara? O que isso quer dizer? Que em algum momento da vida dele, ele fez tanta merda que as entidades, se mandaram. Ficou o cara ali se fingindo, entendeu? Só que lá pendurado nele ainda tá a guia de pronto. Tem a história dele. Tem essa história aí dele acender o cigarro. Não sei se você sabe explicar. Sim. Estou sabendo explicar?
que ele era pronto, que era uma baita de uma entidade, coisa e tal. Então as pessoas pensam assim, ele é pronto, então ele é o ó do Borogodó. Tudo que ele falar, tudo que ele fizer é coisa 100%. Né? Naquela época lá era. Depois fez um monte de merda, a entidade vazou, ficou ele ali no lugar. Então, o que eu tô querendo dizer? O mundo tentando levar à frente, só que daí sem a entidade, somente ele, né? Fazendo coisas da cabeça dele. Isso. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? O fato de ostentar uma guia de pronto, ou de ser pronto, ou de ter 50, 60 anos de religião, não quer dizer nada. Pode ser que aquela pessoa está num momento, numa fase, que a entidade virou interna. Não tem mais entidade ali. Ou pode ser um dia em que tá meio pau, meio tijolo, que nem fala, e em que o médium passa à frente. Pode ser um dia que a entidade bebeu demais, e aí nem a entidade consegue mais sustentar a incorporação. Ela se desacopla porque o médium está tão bêbado que ele não consegue controlar. Sim. Entendeu? Sim. Pode um monte de coisa. Então é isso que o que eu estou querendo dizer com isso é assim, eu não divido o mundo entre os prontos e não prontos. O pronto, muitas vezes ele, quando eu falei ali que quando se apronta que na verdade começa o aprendizado. Sim. Às vezes a vaidade sobe para a cabeça, ou às vezes a pessoa está tão cansada já de, sabe, ela vai se desleixando da religião, ele vai enjoando, vai enchendo o saco. E é normal encher o saco. Que não tem mais uma incorporação consistente. Não tem mais aquela fé, não tem mais aquela vontade, entendeu? Então, assim, eu diria que é possível ter-se mais erros em prontos do que em não prontos. Sim. Até normalmente pela segurança, né? Não. Então aí vão vir, eu tenho há 25 anos, tenho há 30 anos, eles vão vir e deu. Não tem que fazer muito esforço. Contrário de nós, que já temos todo o esforço a fazer para poder ver se vem. Mas isso aí tudo é trabalhado. Tu sabe que eu agora há pouco botei um vídeo aí de que o que tu pensa, tu atrai, né? Agora há pouco que eu botei. Falando sobre outras questões, mas o que a gente pensa afeta a gente, né? Na incorporação é a mesma coisa. Se tu te coloca ali como não consigo, não sou capaz, é difícil, aí vai ser assim, né? Vai ter mais dificuldade, sabe? Por isso que eu tô te dizendo, não fica assim se colocando como inferior ou como diferente pelo fato de tu não ser pronta. Não quer dizer nada. Sim. Outra coisa que eu tava falando, o pessoal pensa que quando ganha o apronte, desce um Espírito Santo, assim, ou desce o Exusão de verdade e toma conta do ser, e ali vem mais forte. Todo mundo pensa isso. Eu já fui em inúmeros cortes, que eu fui padrinho, e de 4 pés, se matou vários 4 pés, mais de 20, e a pessoa depois vem dizer, pai João, o senhor tinha razão, não mudou nada. É a mesma entidade, não mudou, não senti nada diferente. Mesma coisa. Isso, inclusive, vários médiuns conscientes. Eles achavam que, se aprontando, iria assumir a consciência, eles iam ficar inconscientes. Bebeu 3 litros de sangue lá e não adiantou nada. Só deu caganeira no outro dia. Não, né? Tem uns que pensam, né? Nem acreditam, até meio que debatem com esse negócio do mas não tem 4 pés. Não, porque o meu Exu vai ficar fraco. Não vai ficar forte, não vai trabalhar para mim. Se ele não tem o 4 pés, porque ele sempre ganhou, não sei o quê. A galinha não vai, o galo não vai resolver. Tem muita gente que pensa assim, não abre mão disso. E aí eles, como estão matando 4 pés pro Exu, e aí eles começam a buscar o bode da barba comprida, mais adulto, pagam R$1.600, não resolve, eles continuam enfraquecendo, né? Sim. Fracos, semiconscientes ou conscientes. O que eles fazem? Eles pulam pro boi. Aí eles vão procurar casas que matam boi. Porque eles pensam que 4P não é mais suficiente.
pequeno, tem que ser um grandão. Sim. Então, para tu ver que tá na cabeça da pessoa, não tá no tamanho do bicho. Vou dar um exemplo de um vídeo que eu já fiz. Quem faz só Umbanda, e no Brasil todo, a maioria dos terreiros é só Umbanda, lá tem Exu e Pombagira também, a linha de esquerda. E eles não matam o bicho com o Exu. É feito só nas ervas. E nem comer as ervas eles não comem. Só botar as ervas ali no assentamento. Então a incorporação se dá sem beber sangue. Sim. Aqui em Canoas parece que tem uma casa assim, foi onde aquele guri que estava aqui se ludibriou e disse, mas lá em Canoas tem uma casa que eles fazem só nas ervas, não sei o quê, daí é onde eu usei pode ficar dentro de casa, daí eu disse, olha, eu desconheço essa prática e não sei fazer, então para mim não me serve. Não adianta dizer que eu vou fazer, porque eu não sei fazer, não sei nem do que tu está falando. Sim, mas o ponto que eu estou falando é o seguinte, não é o tamanho do bicho, não é o sangue que vai fazer o incorporar ou não, melhor, sabe? Sim. Não, nessas casas que fazem só Umbanda, tem exclusões lá, ó do Borogodó e médios inconscientes, né? Não são todos, mas tem. É a mesma maneira. Claro que quando eu abro uma casa e eu chamo ela de Quimbanda tem corte. Né? Se não tivesse corte, ia ser Umbanda linha de esquerda. Então, nesse caso que tu está falando aí, se o cara escolheu entrar numa casa de Quimbanda, ele tem que entender que em Quimbanda tem corte. Se ele não quer isso, ele vai buscar uma casa que faça somente Umbanda. Né? Sim. Simples assim. Penso assim também. Ó, o André aqui assistindo também a live, que show. Que mais que tem de dúvida aí, pessoal? Eu tinha perguntado se da cinza e daquele acho que foi isso que eu perguntei. Tá, vamos falar da cinza, então. Para falar da cinza, eu vou ter que fazer uma historinha aqui. Tu tem uma árvore que tá linda, viçosa, verde, as folhas maravilhosas, cheia de flores. Aí tu vai lá e corta a árvore e ela ainda continua com a seiva ali dentro, ela ainda tá viva, entre aspas, né? Aí tu vai e queima aquele tronco e ali jaz somente um corpo sem vida, o carvão, né? Ou a cinza. Né? A cinza seria o carvão em pó, para entender, né? Sim. Então, eu estava explicando ali sobre energias positivas, negativas e neutras, né? Então, entende-se o seguinte, tu tem vida, tá viva, né? Fulano tá morto, ele quer vida, ou ele precisa, ou ele absorve, naturalmente ele absorve vida. Então, se eu encosto um morto perto de ti, ele suga o teu fluido vital. Botei até outros vídeos aí, todos eles cientificamente falando, inclusive com psicólogo explicando desse roubo de fluido vital, né? Pode ser de várias maneiras. No caso do psicólogo explicando, ele vai explicar ali na ciência da psicologia e psiquiatria sobre vampiros emocionais, etc, né? Então, ele vai absorver o fluido vital. Nesse caso, nós estamos falando de propriedades de materiais, né? Então, tu vai ter materiais que são doadores de energia e tu vai ter materiais que são absorvedores de energia. Sim. Os materiais que são absorvedores de energia são ruins? Tu ouviu o que eu perguntei? Os absorvedores de energia... Tá cortando. Os absorvedores de energia são... ruins? Não, acredito que não. Eles não são ruins. É uma propriedade nata do objeto, né? Objeto, a gente está falando. Sim. Então, o que acontece? Sim, para o fim. O que acontece?
Nós, na religião, a gente aprendeu com as entidades a utilizar esses materiais. Então, por exemplo, se algo está em excesso, eu preciso de algo que retire um pouco desse excesso. Então, por exemplo, o que todo mundo conhece, o tal do banho do sal grosso. Isso. Então, por exemplo, fulano apareceu no teu terreiro, na tua casa, e ele foi na casa do Pedro, do Paulo, da Maria, do João, da Francisca. Cada casa dessa ele fez um monte de macumba e tomou banho de tudo quanto é coisa e fez tudo quanto é coisa. Então ele criou um excesso de energia ali que está sendo, que em vez de estar ajudando, ela está confundindo. Uhum. Dá um exemplo, tu bota um perfume caro, sei lá quanto é que custa um perfume caro, R$600, um perfume de R$600, e aí tu pega e põe Rexona, daí tu pega e põe um outro perfume, põe... Sim. Tu vai chegar a um ponto que tu não vai saber que cheiro, que aquele perfume caro não vai adiantar de nada, porque vai misturar os cheiros ali, os aromas. O que é o certo fazer? Tu tomar um banho, tirar todos os perfumes e botar um só. Então a mesma coisa é o banho de sal grosso. Quando uma pessoa está com excedente de energia, se usa o banho de sal grosso para zerar tudo isso. E da mesma maneira que no perfume, a gente tem que depois botar um só. Sim. Então não adianta fazer o banho de sal grosso e depois não fazer algo energizante, tem que fazer, né? Que seja um só, focado para uma direção só. E de modo que eu sempre explico que macumbeiro não tem que estar tomando banho de sal grosso. Porque senão tudo aquilo que tu fez durante o ano, tu tá perdendo numa tacada só ali no banho de sal grosso. Na verdade, eu nunca tomei banho de sal grosso, já me deram banho de cinza. Eu também vou perguntar o porquê do banho de cinza. É o que eu tô falando, meu amor. A cinza, ela tem esse papel de sugar as energias. O banho de cinzas, ele é atrelado a... Nossa, eu tomei... A cinza, como ela representa a morte, né? Da planta, da árvore. De qualquer coisa, na verdade. De qualquer coisa, né? Ele é o fim do fim do fim, né? Sim, então, ele é associado à morte, ao cemitério, a orixás que tem a ver com isso. Então, por exemplo, a cinza normalmente é associada dentro do orixaísmo a Obaloauê, ou a Omulu, ou a Chapanã, como a gente conhece aqui, que seria o orixá da vida e da morte. E a Baloauê, ou Omulu, ou Chapanã, passa a dar de presente para Yansan o poder sobre os espíritos. Então também se associa a Yansan, a cinza. Nessa coisa de puxar para o mundo dos espíritos, de absorção. Então, eu estou voltando lá atrás nas explicações. Então, quando te dão um banho de cinza, eles entendem que vão tirar toda e qualquer energia, né? Ou eguns, ou espíritos, ou sei lá, entendendo? Quando associado a Yansan. Então, não é só o banho de cinza em si. A cinza ou o sal grosso tem sua propriedade natural. Que mesmo que tu não reze para ninguém, tu usou aquilo ali, vai te tirar as energias. Mas quando tu vai para dentro de uma religião e diz que esse banho de sal grosso, ou melhor dizendo, que essa cinza, que a mãe Yansan, que tem a vassoura do rabo de cavalo que espanta os espíritos, que a mãezinha leve qualquer obsessor espírito através das suas cinzas para o mundo dos mortos, que ele não volte nunca mais. Então eu estou dando um direcionamento, potencializando a propriedade natural daquele objeto, ou daquela coisa. Deu para entender? Sim, pai. Por exemplo, a espada de São Jorge, ela por si só, por ser uma planta venenosa, ela já tem uma propriedade natural de espantar insetos, etc. Né?
Por estar na cabeça do povão aí que a espada de São Jorge é ligado justamente a São Jorge, que tem a intenção de defender de olho grande, inveja, etc. Então ela já tem uma propriedade natural que, seja psicologicamente na cabeça das pessoas, ou seja por uma propriedade natural da planta, ela já por si só atua. Então uma pessoa que não é da macumba e usa a espada de São Jorge na sua casa, ela vai ter uma atuação daquela espada de São Jorge ali na entrada da sua casa, normal e natural, sem ser da macumba. Quando tu vai e tu pega a espada de São Jorge, em vez de tu dizer São Jorge, tu fala, meu pai Ogum, o senhor que é dono dessa espada, que o senhor esteja comigo agora, e aí tu vai fazer todo o teu ritual ali, né? Toda a tua oração e teu direcionamento, e tu vai dar poderes àquela espada de São Jorge, consagrando ela ao Ogum. Então, guiai a minha mão para que eu, através dessa espada de São Jorge, eu retire todo o mal, toda a inveja, olho grande, feitiçaria, macumba que fizeram para essa criatura aqui, né? E aí tu passa ou na casa ou na pessoa, então se tu tinha tu passa a ter 10, ou 11, ou 20, ou 100, porque tu potencializou aquilo. Sim. Né? Sim. Então é mais ou menos assim. A pessoa que está lá baixando uns papacu, que nem a gente falava antigamente, uns lá, e aí tu bater com a espada de São Jorge, a dor provocada faz que a pessoa pare de se fingir. Mas se tu usa aquilo, e diz, meu pai Ogum, que o senhor tire qualquer obsessor que esteja nessa pessoa, o espírito, não sei o que, tal. Então tu já está batendo com a espada que provoca a dor, mais o corte espiritual daquela espada. Pegou a ideia? Que consagrou ela ao Ogum. Eu estou falando de uma maneira engraçada aí, mas é para entender. Sim. O mesmo vai valer para pemba e qualquer outro tipo de planta, etc. Se eu pegar e beber um chá de camomila, a propriedade natural dele é calmante. Mas se eu pegar aquele chá e consagrar quer dizer consagrar, tornar sagrado. Né? Sim. Se eu consagrar ele para Iemanjá, por exemplo, ou para a linha de Beji, ou Herê, ou Cosme, que a gente fala aqui, dizer que a mãezinha Iemanjá, que é dona dos pensamentos, através desse banho de descarrego ou através desse banho, que possa trazer calmaria, paz, tranquilidade, equilíbrio, bons pensamentos. Então, eu estou potencializando a ação natural daquele chá, né? Propriedade natural, mas associando a consagração, direcionamento. Direcionar é dizer para quem é o dono, né? Ou para quem que vai, né? Sim, sim. Então, não adianta nada. Então, assim, tem que entender bem. Um objeto por si só, ele já tem objeto, ou coisa, ou planta, tem a sua propriedade natural, mas se consagrado, ela potencializa isso. Né? Sim. E pessoas que não é de religião, vai fazer uma limpeza na casa dessa pessoa. Essa pessoa pode, não sendo de religião, só pedir uma limpeza. Pode se pensar esse banho de sal grosso quando a pessoa não estiver muito bem? Tá, tu vai fazer o banho numa pessoa que não é da religião? Pedir que faça, ensinar como faz ali o banho. Essa pessoa pode tomar o banho de sal grosso, mas sim depois fazendo um de doçura em cima, certo? Não, doçura fala-se, né? Mas na verdade não necessariamente. Então vou te dar um exemplo. Fulano, já que a gente está falando de Ogum, né? Fulano tem uma proteção de Ogum. Sim. Né? Ou, não, vamos melhor. A fulano lá, ou fulana, é muito apagadão, assim, tu fala com a pessoa, ela não responde, aí ela tá desempregada, ela não sai de casa para procurar emprego, ela fica, eu tô para baixo, tô borocochô, né? A gente quer trazer o equilíbrio para a vida dessa pessoa. Então, se a pessoa tá muito zen budista lá, e eu preciso que essa pessoa crie coragem, seja destemida, tenha atitude, então eu vou utilizar
a força de orixás ou entidades ou falanges que sejam o oposto disso. Então, se a pessoa está muito lá, borocochô, bota-se energizante. Toma Red Bull, né? Sim, Só que o Red Bull da religião é outro. O Red Bull da religião é nós vamos usar o quê? Orixás, ou linhas, ou falanges, né? Ou falangeiros que tenham essa propriedade em si. Então, por exemplo, quais são as linhas, ou orixás, ou entidades que têm essa coisa de ser corajoso, destemido, e vamos lá e vamos fazer? Quem é? Ogum, Iemanjá, Oxu, Yansan, Xangô também. Xangô, pode ser. Xangô. Né? Também, por que não dizer? Sim. Né? Sim. Então, o que acontece? Pessoa muito borocochô, faz o banho lá de tira tudo, né? Eu não aconselho banho de sal grosso, mas se quiser fazer, né? Tira o banho de sal grosso. Sim. Eu prefiro um 7 ervas, que limpa tudo, né? Tá, agora toma um outro banho aí para tirar o excesso, porque o sal grosso é um outro erro das pessoas. Faz o banho de sal grosso e já toma o banho em cima, o banho energizante em cima, a doçura que a gente fala. Não necessariamente precisa ser só doçura. Tem que tomar outro banho para tirar o excesso de sal. Quando a gente vai no mar e toma banho de praia lá, a gente não tem um chuveiro na beirada da praia para tirar o sal do corpo. É verdade, depois chega em casa e toma banho. E tu tá seco já, tu saiu do mar, o sol já fez tu ficar seca, mas tu vai lá tomar outro banho para tirar o excesso de sal grosso. Então as pessoas fazem banho de sal grosso e por cima do sal elas colocam doçura, que nem tu fala aí. Sim. Não adiantou porra nenhuma, não adiantou nada. Tá? Helicóptero, a polícia. Polícia Rodoviária Federal. Então, entender essa lógica é muito importante, sabe? Do acrescentar no que está faltando e tirar do que está sobrando. Por exemplo, a pessoa tem uma doença, uma ferida, um câncer, qualquer coisa ali que tu não quer mais que exista ali, que tu quer consumir aquilo ali, né? Tu vai precisar usar materiais que tenham esse poder de absorção. Então, por isso que a gente, quando é doença muito grave, muito pesada, a gente vai apelar lá para os Exus de fundo, que são a linha mais negativa no sentido de sugar energias. E a gente vai procurar esse povo lá, né, que leva tudo, sabe? Que tem um poder tão negativo de absorção que ele vai, sendo direcionado naquela área, ele vai sugar tudo aquilo para aquele vácuo, né? Estou explicando uma maneira para todo mundo entender. E assim por diante. E agora, se a pessoa está lá, em vez de estar borocochô, assim, ela está muito acesa, muito oriçada, ansiosa, e fazendo merda, e não para em casa, e está louca, e não sei o que, tá elétrica. E que banho que a gente faz para buscar o equilíbrio? A gente vai buscar... Um banho calmante, eu acredito que um banho das ervas de Oxalá ajudaria e de Iemanjá. Isso, tem que usar a cabeça e o jogo de xadrez da religião, que é a busca... Sempre a ideia é a seguinte, buscar o equilíbrio, né? Então a gente diminui um pouco aquela... Botando entidades que são mais neutras, né? Que são mais zen, mais... Eu estou falando de entidades, mas então, assim, orixás, entidades, falanges, né? Falanges, sabe? É isso aí. Claro que a gente vai usar materiais respectivos, mas a potencialização daquilo através da consagração. Né? Sim. Simples assim. O jogo de xadrez tem mais em cima disso. Vou te dar um exemplo que acontece muito. Muito. A fulana é de Oxum, né? Mamãe Oxum, tá? Da cachoeira. Mamãe Oxum, orixá Oxum.
Vai lá jogar um búzio, o pai de santo diz, olha, vamos fazer aí um banho, né? Água da canjica, vamos fazer umas oferendas para a mamãe Oxum, vamos tacar de oferenda para a mamãe Oxum. Ela vai para casa, pensa, olha, eu vou fazer de novo aquele banho da mamãe Oxum, vou fazer de novo aquilo. Dele vela para a mamãe Oxum, e vela a mamãe Oxum, e mamãe Oxum nas cachoeiras, e aí começa, e Oxum, e Oxum, e Oxum, né? Tudo na casa dela é amarelo, parece um canarinho, tudo amarelo. Tudo Oxum, mamãe Oxum, eu te amo, mamãe Oxum. Eu tenho uma amiga assim. Vai chegar num ponto que essa criatura vai se trancar num quarto, né? Só falta é isso, sabe? Ai, não. Por quê? Porque a gente brinca que o mel ajudou, né? Que é tanto mel em cima que faz com que a pessoa, aquilo, em vez de ser positivo, atrapalha. Excesso de energia. Então, o que acontece? Vamos ter que drenar essas energias aí, né? Ô, louca, para de fazer coisa pra mãe Oxum aí, toda hora. Deixa de ser doida da cabeça. Que o fato de tu ficar dando o quindim pra mamãe Oxum aí não vai fazer tu ficar rica e nem ter o teu namorado de volta, né? Ou tu ficar a mulher mais bonita do mundo. Então, vamos fazer um banho aqui. Nós queremos buscar o equilíbrio. Faz um banho, tira todo aquele excesso de energia, né? E aí se faz um banho leve, daí, ó, vamos recolocar, já que tu é filha de Oxum, a energia da mãe Oxum, só que agora na quantidade necessária. Tipo assim, ó, adoça o café, todo mundo adoça o café, vira um melado, não dá para tomar mais. O que a gente faz? Põe fora aquele café, põe um café novo e agora põe, então, o açúcar na quantidade necessária para adoçar o café, que fique bom, né? Sim. E aí, o que acontece? A pessoa, em vez de ser com a mamãe Oxum, ela faz para Exu. Eu não sei. A mesma merda, vai ficar. E Exu, e Saravá, Exu, Laroi, e Exu toda hora. E tome vela para Exu, e tome macumba para Exu, e tome prende para Exu, e tome corte para Exu, e corte para Exu. E só Exu, e só Exu, e só Exu. Vai chegar num ponto que isso, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Tem excesso de uma energia demais, né? Sim. Aí por isso que a gente leva um bando e aqui em bando. Passou uma mulher aqui em casa que fazia isso, né? Uma conhecida aí do Emerson. Meu Deus, a vida dela tava assim, ó, derrotada. Ela cortava a cada 3 meses a tadinha dela. Tudo tem que ser em equilíbrio. Tudo tem que ser em equilíbrio. Não estou dizendo que não possa se apegar ao seu santo de devoção, etc. Mas tudo tem que ser em equilíbrio. E assim vale para todos os outros, né? Sim. Acontece muito hoje com o negócio da internet, as pessoas, tudo que aprende faz em casa. Então ela tem o Buda, o elefantinho, o Exu, a Shiva, e assim vão colocando em casa. Quando isso é moderado e é meio que para enfeitar a casa, beleza. Agora, quando começa a rezar para tudo quanto é santo e fazer pactos com tudo quanto é santo, dá problema. Sim. A minha guria queria botar na cama dela, embaixo do colchão, que ela viu na internet, se botava um plástico preto, umas 2 espadas de São Jorge cruzadas, e, se eu não me engano, parece que foi um ouro nas 4 pontas. Eu disse pra ela, não vai fazer nada disso. Deixa assim do jeito que tá. A gente limpa a casa, faz banho em ti, faz banho em quem precisar. Não, esquece de botar plástico preto embaixo de colchão de cama. Ele ainda vai acabar apodrecendo teu colchão limpo. Cara, esse é o problema da internet. As pessoas ensinam as simpatias, mas não sabem nem o que estão ensinando, para que serve, de onde que vem isso, né? Acho que é para dormir melhor. Pois é, aí se vem até a mim, eu mando fazer caminhada, eu mando carpinhote, né, cara? Chega de noite, tá moído, tá louco de sono, cai duro. Acorda mais cedo, né?
né? Pronto, tá resolvido, né? Às vezes troca mas o colchão, troca de lugar, é mais fácil. Tem que ver uma série de coisas, fazer testes, né? Tudo isso, porque eles querem resolver tudo só na macumba, né? A macumba que me resolva. Nem tudo. Mas nem tudo é macumba. Nem tudo é espiritual. Às vezes é a pessoa relaxada mesmo. O que mais ficou de dúvida ali? Dá uma pensada aí para vocês me perguntar que eu vou fazer um pipi aqui. 10 segundos. Nossa, agora a Simone tem que perguntar. Vai, Simone. Eu não tenho dúvida, eu sei tudo. Ai, pronto, para mim chega. Está pronta agora. Tá bom? Não, na verdade, eu sou só ouvinte, eu ouço tudo. Só observo. Não, Simone, eu tenho que perguntar. Você é um idiota, eu vou perguntar. Então, tá certo. Só que daí eu não sei, tem coisas que eu não pergunto, porque eu não, né, às vezes eu não sei nem formular as perguntas, entendeu? Tipo assim, ó, tem coisas que eu nem tenho dúvida porque eu não vivencio, né? De religião, eu tenho a experiência que eu tenho do João. Então, o que o João passa é o que eu aprendi, entendeu? Então, não acaba que o que eu tenho de dúvida, se ele vai esclarecendo tudo. É ruim. Então, só que eu não tenho, porque eu não tenho. Eu não tenho outras experiências, sabe, para comparar. Eu já passei por 3 casas antes e tem coisas que, tipo, eu disse, tipo, isso eu não vou fazer, tipo, isso eu não aceito. E o pai tem toda uma explicação o porquê. Que tem coisas que dizem, é assim, pronto. É assim e deu. Sempre foi assim, agora quer saber por quê, quer mudar. Tem coisas que eu não aceito, eu não vou fazer. E ele dá toda uma explicação por que seria necessário. Exato. E eu não tinha esse problema, porque eu nunca tive em outra casa. A casa que eu passei antes do João, eu fiquei 3 meses, eu não aprendi nada e nem ouvi nada. Então, o que eu sei... Eu não aprendi, eu via fazer algumas coisas e muitas coisas eu disse, não, isso aí eu não quero para mim. Tentaram enfiar a gente no Lucifinho e tal. Aprendi a fazer os pratos, porque é de curiosidade minha, de saber fazer, para depois saber até distinguir do que era o que, para quem era e para se servir para Exu, né? Que não era. Sim. Mas aprendi a fazer de boa vontade. Mas, tipo, outras coisas, tu tem que entrar porque tu tem. Tá, mas por que eu tenho? Porque é assim, não. Não. Essas eram as dúvidas e o pai esclarece bem. Uma coisa que é fato é o seguinte, ó, quanto mais tu sabe, menos coisa tu faz. Menos tu faz, exatamente. Menos tu faz. Então, o que acontece? Pode ver, ó, as pessoas aí que não são de religião e que elas ficam catando simpatias e coisas e fazem tudo que vem, né? E nem sabem o que estão buscando. Só sabe que é para bom, né? E quanto mais tu sabe, menos tu faz de macumba. Então, por exemplo, aqui em casa, a Cássia compra esses vidrinhos aqui, ó. O que é isso aqui, Cássia? Difusor de ambiente, erva doce, ó. Comprou põe uns pauzinhos aqui, ó. Né? Põe flor, põe planta, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Do meu lado aqui, ó. Costela de Adão, isso aqui, Cássia? Costela de Adão. Costela de Adão. Dentro de casa, aqui, né? Em cima do meu computador. E... Enfim, tu entendeu que o ambiente que tu vive tem que pôr vida nele. Tu tem que acordar de manhã e ver vida, sabe? Nem que seja através de uma flor de plástico, mas o teu cérebro vai associar ali uma flor, ali é beleza, né, vida, né? Sim. Planta, sabe? Por isso que eu tenho mais 4 vidas aqui. Animais ajudam também, sabe? Animais ajudam também. Nessa coisa de tu ser responsável por uma vida também ajuda, sabe? Tá meio borocochô, o animal tá cagando, mas ele vem pra perto de ti
E como tu sabe que ele não tem nada a ver com os teus problemas, então é que nem criança, né? A gente não vai ficar chorando perto de criança, né? Reclamando da vida. Tu traz vida ao ambiente. Se tu entende essa questão aí de energias e tu começa a mudar o ambiente que tu vive, né? Isso vale para um monte de coisa, cores principalmente, né? Eu vi 2 vídeos ali cientificamente falando, vocês viram, né? Falando em física quântica e física, etc. Eu vou abrir. Eu estava ouvindo o vídeo, estava bem interessante. Aquele de cores, muito interessante. Sim, tem um que é para leigos e o outro é para cientista, né? Eu gosto de fazer essa coisa assim, dizer, tá aqui a prova, né? Tá aqui cientificamente falando, né? E, enfim, entender essa coisa, positivo, negativo e neutro é importante. Essa questão do equilíbrio é muito importante. Tudo na religião é isso. Tudo. Na vida da gente, tudo. Então, por exemplo, depois eu coloquei ali o psiquiatra e psicólogo, né, um cara muito conceituado aí na internet, esqueci o nome dele agora, careca lá, que chama Fala para Beber, ele fala. Gosto muito dos vídeos dele. Cara, se tu tem um ambiente na tua casa em que é discussão, briga, intriga, alterar a voz, não que a gente não faça aqui, eu e a Cássia a gente se pega no pau o dia inteiro. Mas da mesma maneira que a gente briga, se xinga, daqui a pouco a gente já está se dando bem, já esqueceu aquilo, imediatamente. Nós nos acostumamos a viver assim. Mas se tu tem uma casa que é só briga, discussão, mesquinharia, né? Miséria chama miséria. Então, é sempre essa coisa do equilíbrio. Você está sempre miserando as coisas, né? Aquilo vai vindo mais do mesmo. A gente chama de leis universais e dentro de elas tem a lei das afinidades. Os iguais se atraem. E isso chama leis universais. Lei da atração também, né? Tem um livro segredo sobre isso, mas eu não consigo botar no meu dia a dia. Não, é que aquele livro segredo ele foi usado por coach, né, de empresários, né? Então ele dá uma incrementada, mas falando aí, isso foi trazido de dentro de religiões, filosofias, a própria religião hindu, etc., né? Todas elas, né? Então essa questão aí da lei das afinidades, né? Os iguais se atraem. Se tu põe um som muito alto, cervejada, balada, vai vir um monte de gente que gosta daquilo e vão entrando e o clima vai ser aquele, né? Se tu pega e faz da tua casa um ringue de luta, de brigas, discussão, ofensas, vai vir um monte de gente que gosta daquilo. Terá mais do mesmo. Como o Veludo falou, que a gente tem sim que trabalhar em casa, que o Exu tem que trabalhar, o médium tem que trabalhar com as entidades dentro da própria casa. Eu não me achava capaz, eu não me achava assim, capaz no sentido que eu não vá aprender a fazer, no sentido de que daí diziam assim, mas tu não tem pinto, que nem aquele vídeo que eu postei ali no grupo, mas tu não tem um pinto na cabeça e quer fazer alguma coisa para alguém, tu nem tem que incorporar, foi o que eu aprendi nesses 5 anos. Então eu levava isso para mim. A casa é do Oxóssi, é do Tiriri, é da Padilha, e é deles, né? Então eu não tenho nada a ver com isso. Eu sempre estou aqui de secretário. Foi onde o Veludo foi desmistificando isso, tirando isso da minha cabeça. Hoje em dia me sinto capaz. Hoje fiz uma limpeza espiritual, uma limpeza de umbanda na casa da minha filha de sangue. E se tu sente o peso, né? Quando tá limpando ali, né? Quando sai na porta, sente pesado, assim, né? Sim, eu voltei num sabor assim que, nossa. Por isso que é bom fazer um banho de carreira depois. E quem tá na casa sente que tirou um peso, né? Sente que... Sim. Mas de nada adianta eu sempre explico assim nos vídeos lá, de nada adianta tu pegar a criança que veio do valão naqueles valos, né, de barro, todo sujo, dá um banho, põe a roupa limpinha, deixa cheirosinha, tu vira as costas, a criança foge e se atira no barro de novo. Então,
quando faz essas limpezas, por isso que é importante, tudo isso que eu estou falando para vocês, tem que entrar na cabeça. E isso tem que ser bagagem de vocês para explicar para as pessoas. Então, não adianta tu ir lá e fazer uma limpeza e a pessoa tocar barro nas paredes de novo. Barro, eu estou exagerando, né? Então, tu tem que explicar, ó, gente, é o seguinte, vamos dar uma mudada nesse ambiente aqui, vamos botar umas flores ali. Eu já cobrei e eu fui comprar as coisas para botar na casa da pessoa. Isso aqui é cruzado. Aí eu mentia para a pessoa, que ela é muito fanática, né? Isso aqui é cruzado, essa planta aqui, foi feito um cruzamento lá no terreiro. Então, para a pessoa aceitar que eu botasse aquilo na casa dela. E né, amuletos, plantas, flores e etc, né? Ah, coisa linda. É que não tá focando lá, né, cara? Você só a tua cara. A cara está mostrando ela mesma que tá se irritando. Acordou agora. Cecília, coisa linda. Só tá com preguiça. Mais Rico, anjo. Tá com preguiça, Simone. Essa questão aí de mudar o ambiente, de dar uma decorada no ambiente para ter vida, ele tem que ser feito principalmente no trabalho, para quem trabalha fora. Ninguém faz isso. Só pensa na minha casa, né? Só que tu passa 8, 9 horas, 12 horas, às vezes, no teu trabalho, e acordado que eu digo, né? 4, 5 horas na tua casa. O resto é dentro de um ônibus ou do carro, não sei. E 9 horas ininterruptas no trabalho, ou 12. Então, lá na tua mesa, no teu ambiente, o que tu puder colocar, acrescentar ali, que não vá dar problema, né? É importante também tu criar um ambiente caseiro, assim, né? Que você sinta em casa, lá no teu trabalho. Sim. Isso aí, tudo que eu tô falando para vocês, eu falo nas consultas. Eu mudo a vida das pessoas numa consulta. Coisa boa. E isso tem que ser trazido para si, passe experiências. Claro que para cada um vai agir de uma maneira, né? E aí tu entender mais ou menos qual é a vibe da pessoa, né? Pai, depois que se faz a limpeza na casa de alguém ou em alguém, que a gente tem que deveria tomar o tal banho, um banho para se limpar também. A gente não faz. E aí, qual seriam as ervas que a gente usaria para a gente? Os banhos, o que tu tem à disposição. Né? Eu tenho bastante aqui. O que é menos essas ervas venenosas. Comigo ninguém pode nem pensar, né? A espada de São Jorge também usa pouco ou nem usa. Sim. A espada de São Jorge, ela é prima de um monte de plantas aí, elas são venenosas. Pode dar urticária, sabe? Sim. Essa história de que tem que ser um monte de ervas ou 7 ervas, não é bem assim. Tu pode usar 2 ou 3 ou 1, né? De boa. Porque cada erva simboliza, ela tem um poder dela mesmo. Então, se tu tá buscando paz, tranquilidade, se tu usar uma erva de Iemanjá, somente aquela já vai resolver o problema, né? Se for para te acalmar, né? Não, mas o que eu estou te explicando é isso. Se for para acalmar, clareza, se for para acalmar. Mas aí a pessoa já é um bicho preguiça, tu dá mais banho de Iemanjá e Oxum, aí tu deixa mais borocochô. Não, no caso, eu vi que o meu genro, ele é muito eufórico, ele tá aqui, ele tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ele tá com a cabeça a mil, e ele estuda, e ele trabalha, e ele não tá dando conta, e ele não para, ele começa a fumar e café, bem louco. Aí o banho de Oxalá para tranquilizar, dar uma acalmada e uma clareada na cabeça. Mas aí que entra a questão, o macumbeiro bom, ele não é o pitador de charuto, sabe? Um macumbeiro bom é aquele que pita o charuto, mas também dá explicação depois, sabe? E explicações sensatas que qualquer outra pessoa vai concordar, ou um psicólogo, ou sei lá, né, um médico. Mas esse cara tá certo, ele não tá errado, não. Esse macumbeiro é bom. Vai mais lá. É assim que os psicólogos dizem para os meus clientes. Então, por exemplo, um cara que se acha sobrecarregado de trabalho e tarefas, tem que chegar pro cara e dizer, meu velho, a morrer basta estar vivo, pode te dar um piripaque aí,
vai deixar a viúva fresca, e os urubu estão aí mesmo, e vai vir outro que vai ter só um trabalho, né? Vai curtir 30, 40 anos da tua mulher. Então, assim, eu tô dando um exemplo bobo, né? Mas tem que dar um choque de realidade na pessoa, dizer, cara, sim, é importante tu lutar, batalhar tudo isso, mas tu também tem que separar o teu dia em partes, né? Normalmente o dia é feito de 3 ciclos de 8 horas, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. Ele é tão pilhado que ele faz o trabalho, ele trabalha com essas engenharias de peças, de instrumentação cirúrgica, essas coisas. E ele faz faculdade disso porque ele quer continuar, enfim. E ele faz o trabalho, entrega o relatório, faz o relatório no trabalho, traz para casa, revisa de manhã antes de ir para o trabalho e antes de entregar para o chefe dele, ele revisa de novo. Pensa. Porque botaram na cabeça dele, na empresa, de que ele é responsável pela empresa. Sabe? Ele se sente o proprietário da empresa, como se fosse um filho. E não está errado. Normalmente, pessoas assim vão acabar subindo na hierarquia da empresa. Mas vai chegar um tempo que ele vai ficar broxa, que ele vai ter câncer de próstata, que ele vai ter que tomar remédio para hipertensão e etc. E eles vão trocar ele por outro, novo. Tem que explicar isso para a pessoa, sabe? Então, o que acontece? Já chama trabalho porque dá trabalho, diz o Veludo, né? Senão se chamaria prazer, né? Ó, vou pro prazer. Não, tu vai pro trabalho, porque dá trabalho. Então, o teu cérebro associa muito bem se tu dividir o dia, vou repetir outra vez, em 3 ciclos, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. Quando sai da empresa, encerrou-se aquele ciclo. Fecha a porta do teu armário, ou do teu setor, ou da tua área, ou passa para a pessoa que vai substituir, e, bom, aqui encerrou, não se fala mais nisso. Sim, né? Sim. Daí ele leva para casa, fica estressado, foi o que o Emerson falou para ele ontem. Cara, saiu do serviço lá, deixa o serviço lá. Se tu levar para casa, vai dar merda. Não vai dar certo. Pois é, deixa acaba tendo impotência sexual, deixa a mulher triste, né? Sabia? Estresse causa impotência sexual. A mulher tá lá com aquela cara de rabo, né? Sim. Aí acha que é macumba, não é? Ah, sim. Outra questão assim, ó. O nosso cérebro é assim, ele vai associando imagens. Todo dia tu acorda de manhã, vê a mesma cara, tu vê a mesma cena, o mesmo ambiente, tudo igual. Aí tu vai criando uma coisa chamada cotidiano, né? Rotina. Né? Cotidiano, rotina, tá? Aquela rotina todo dia, né? Aí o que acontece? Chega um dado momento que aquilo tá fadado ao... Não é fracasso a palavra, mas a encher o saco, né? Sim. Todo dia a mesma coisa, tudo sempre igual, né? Sim. E isso vai te afetando em outras áreas da vida. Vai chegando num ponto que tu vai ficando chateado, cansado, revoltado, com tédio, né? Tédio é a palavra certa que define quando se faz tudo sempre igual. Então, o que é a ideia? Essa coisa de mudar o teu ambiente, mudar os móveis de lugar, que a mulher gosta de fazer, os homens ficam loucos, porque estraga todos os móveis, né? Mas mudar um pouco os móveis de lugar, a cor da parede, o tipo de planta que se usa, mudar de ambiente também. Ó, em vez de a gente tomar café da manhã aqui nessa cozinha, vamos tomar lá na garagem, ou sei lá, vamos fazer uma mesinha lá na garagem. Sabe, mudar essa rotina aí, né? Uhum. Em vez de ficar trancado dentro de casa só dormindo o domingo inteiro, sai para passear, vai dar pipoca para o macaco no zoológico, milho para as pombas, sei lá, para as pombas. Sim. Entendeu? Ou vai ver uns boizinhos no campo aí, gasta só gasolina.
o teu cérebro tem que ser nutrido com imagens diferentes. Porque senão ele entende que ele entende que tu tá numa cadeia, um presídio, e que nada muda. E que aquilo tá fadado a ser o resto da tua vida, e que vida assim não tem graça. Então, é melhor a morte do que viver uma vida apagada. Né? Ele tá numa questão que ele tá num serviço bom, só que ele tá fazendo umas coisas que ele não gosta. No caso, ele fazia instrumentação cirúrgica para salvar vidas. E agora ele tá numa empresa que faz arma. E ele disse, agora é para tirar a vida, e eu não concordo, e eu tô desgostoso com isso, o salário é bom, mas ele não tá feliz. Daí eu disse, tu tem que ver o que é a prioridade, se é a tua felicidade ou é o salário, né? Não Segundo o Paulinho Gogó, conhece o Paulinho Gogó? Sim. Segundo o Paulinho Gogó, o bem ou o mal é uma questão de perspectiva, né? Então, sim, ele está vendo as armas como para tirar a vida. Na verdade, as armas servem para defender a vida. E a polícia é respeitada porque tem armas. E a presença da polícia faz com que iniba assassinos, ladrões, etc., de invadir tua casa e te matar, né? Então, tudo uma questão de visão sobre a coisa, sobre o objeto. Né? Sim. Uma arma bem feita, ela evita um acidente de acabar matando a própria pessoa que está manuseando ela, etc. Né? Então, é tudo uma questão de perspectiva. E eu acho que, enquanto profissional, também, ele não pode sentir o dono de todas as armas do mundo. Como ele também acha errado ele se sentir o salvador de vidas, porque ele faz o instrumento cirúrgico, né, naquele quarto lá onde se opera, lá naquele lugar, sabe? Sim. Um outro erro do ser humano é se achar insubstituível, não é? A partir do momento que tu percebe que tu não é insubstituível, tu começa opa, vou botar um pé atrás aqui, nada é para sempre, né? No caso, ele gosta mesmo de fazer as instrumentações, porque é isso que ele estuda. A faculdade dele é voltada para esse fim. E aí ele está fazendo uma coisa totalmente diferente, sendo que ele tem a oportunidade de fazer os instrumentos e estudar da mesma faculdade, só que daí o salário é menos. Então não chora, né, bebê? Pois tá ali por dinheiro, por necessidade, sei lá, não chora, né? Claro que se perguntar para qualquer pessoa que trabalha fora numa empresa aí, ou numa indústria, ou num hospital, dizer, tu gostaria de ir trabalhar amanhã? Eu vou dizer, não, vai, por mim ficava em casa dormindo, fazendo amor, escutando música. Né? Por isso que chama trabalho, né? Ficou alguma dúvida aí, pessoal, das coisas aí? Para mim, não. Só, na verdade, o primeiro post que tu colocou hoje foi sobre limpeza do ambiente que tu tá ali, do terreiro. Essa questão aí tu vai ter que abordar outro dia, né? Não, sim. Eu gostei daquele texto, não é meu aquele texto, mas eu gostei do texto. E tu vê que eu penso tanto nos outros, que eu penso que as pessoas têm preguiça de ler. E tem, né? Então eu boto o narrador ali. Sim. Quem tem computador ou celular, vou ensinar uma manha para vocês baixem o Google Edge, o Microsoft Edge, navegador Edge. No computador já vem o Edge, né? Sim. Deixa eu abrir aqui no meu celular, eu baixei o navegador. Para Android, ó, ali, ó, Edge, opa. Bem na primeirinha de azulzinha ali, tá vendo? Tá. Vou abrir. Dá umas dicas para quem tem preguiça de ler. Isso aqui eu vou mandar para vocês também. Sobre a questão do carbono, etc. E tal. Então, por exemplo, aqui, eu baixei no celular, tá vendo? Né? O Edge. Eu pesquisei lá em cima, botei o endereço lá, ou colei o link, né? Abriu a página, tá? Tem 3 pontinhos aqui no meio. Bem no meio. Aqui. Tá.
Aí abre um menu, assim, tá vendo? Uhum. Aí vamos achar aqui, eu vou passando ele para cima. Eu subi ele aqui com o dedo, né? Ler em voz alta, dá para ver? Não, eu não consigo ver, mas eu sei o caminho. Ali, ó, ler em voz alta. Apareceu? Aham, tá. Ler em voz alta. Ele vai levar um tempinho. Você está em Home. Log. Você conhece o carvão ativado e suas propriedades. Você conhece o carvão ativado e suas propriedades. Dicas. Ele vai ler tudo que está na página, né? O carvão ativado é um elemento filtrante poderoso, com grande capacidade de absorção. Entenda como isso funciona. Aí tu bota em cima da mesa e vai fazer outra coisa. Vai lavar a louça. O carvão vegetal ativado ou acompanha com os olhos, assim. Muito utilizado por sua propriedade de forma isso para qualquer página. Qualquer página. Líquidos e impurezas. Só que ele vai ler o que está tudo tá na página. Vou parar aqui. Só que daí o que eu faço? Eu abro ele no computador e ponho um gravador aqui que grava a voz, né? E é onde eu faço, ou eu gravo a tela. É assim que eu faço. Né? Cara, ali é só dar um resuminho antes. Outro dia a gente pode abordar melhor esse assunto, até porque já está bastante tempo aqui, não conta tempo. É assim, ó. O limpar o terreiro também é um ato sagrado, né? A gente entende, por exemplo, lá no terreiro que eu participava, o pai de santo dizia, tá saindo de foco a câmera. O pai de santo dizia, o João é o presidente da casa, só ele que pode limpar o quarto de santo. Por quê? Porque eu ia lá limpar o quarto de santo, eu não ia lá limpar como eu limpo o banheiro da minha casa ou a sala da minha casa. Eu entendia o propósito de cada objeto que ali estava. Cada assentamento, sabe? Quando eu estava mexendo com um assentamento de Oxalá, eu estava ali, meu paizinho, com a licença, eu estava tratando como se fosse uma pessoa, entendeu? Sim. E automaticamente esse esmero meu em me dedicar, em fazer aquilo com todo amor e carinho, sabe? Em manter aquilo aciado, limpo, né? A gente entende que aquilo por si só já dá um regozijo para a gente se sente bem com aquilo, né? Como quem poda uma planta e deixa ela vistosa, bonita. Como também no nosso entendimento, por ser algo sagrado, a gente também está sendo beneficiado daquela energia do sagrado, né? Então, quando se limpa o terreiro, é claro que dá trabalho, né? Claro que todo mundo deveria fazer. Não é só limpar o chão para os outros pisar, sabe? É ver por uma outra perspectiva, de que ali tu está fazendo parte de um grande grupo que está possibilitando que depois ali irão chegar entidades para elas poder trabalhar. Quando o Beiramar ou o Veludo dizem que todos são importantes, desde a pessoa que recebe lá no portão, é porque de fato são, né? Todos contribuem para que aquela entidade ali esteja. Então, quando tu ou eu estou incorporado, atendendo uma pessoa ali que precisa de ajuda, só foi possível porque tem alguém lá na copa ajudando, alguém lá no portão informando a pessoa e convidando para entrar, quem fez o cafezinho, quem limpou o chão, etc, né? Tem luz e água para pagar, tem um monte de coisa, quer dizer, tem toda uma estrutura para ela ser mantida, precisa de um monte de gente, né? E de ajuda também, né? E, infelizmente, nos terreiros todos, a pessoa vê aquilo como tô sendo trouxa dos outros. Tô sendo otário dos outros que não fazem nada, né? A partir do momento que começa a entender e se voltar para o trabalho espiritual que está sendo realizado ali, tu começa a colher um pouco disso, ou pelo menos se sentir bem com isso, né? Que nem a Adriana falou aí do senhor lá, que fazia instrumento cirúrgico e salvava vidas, agora está fazendo armas. Então tudo é uma questão de perspectiva, é coisa de se sentir bem com aquilo, entender o propósito daquilo.